Abra tua Bíblia comigo no livro de Neemias. Neemias. Tem na Bíblia, sim. Pode procurar aí que está aí. Neemias capítulo 4, verso 7. Faz algum tempo que o Senhor vem falando conosco, comigo, com alguns outros irmãos da casa, a respeito do livro de Neemias. As últimas mensagens que eu ministrei em outros lugares sem ser aqui, eu sempre falei a respeito de Neemias. Esses dias, né? Por esses dias eu tenho falado a respeito de Neemias, porque é algo que tem ministrado muito profundamente o meu coração. E ontem à tarde, eu falava com o Senhor e veio muito forte no meu coração para falar com vocês a respeito disso aqui. E eu tenho certeza que isso aqui vai mudar muita gente de posição hoje. Eu tenho certeza que vai mexer o lugar que você está. Você crê? Amém? Vamos ler Neemias capítulo 4, versículo 7. Diz assim, ó. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejavam atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas dia e noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos nós não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos dizem: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus, que moravam perto deles, 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei o povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados com espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenha medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Todos os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado o seu trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada com lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. Cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Até aí. Primeira coisa que eu quero fazer é te contextualizar, trazer você para o contexto do que isso quer dizer. Guarde, para mim aqui está vindo muito grave, eu estou escutando puf, puf, puf aqui nos retornos, tá? Deixa eu te trazer para o contexto histórico primeiro, para você entender o que estava se passando aqui, ok? Amém? Vamos lá? A história aqui é um pedaço da história do povo de Israel, certo? O Velho Testamento é todo baseado a partir da história deles. E aí tem algumas histórias bem conhecidas, e eu quero começar na parte mais conhecida deles, né? Eles vieram de Abraão, foram para o Egito, lá ficaram escravos. Você já deve ter visto alguma novela ou filme que o povo sai do Egito. Eles foram tirados de lá por Moisés,
Eles viveram na terra de Canaã durante muito tempo sobre um regime chamado regime dos juízes. Eles não tinham reis, eram homens que se levantavam com autoridade de governo para trazer instrução para o povo. Esse é o período dos juízes. Logo após isso, Deus começou a levantar. Eles pediram um rei e Deus deu um rei para eles e eles começaram a ter reis. Começou em Saul, tá? E isso se estendeu até o rei Joaquim, se eu não me engano, que foi cativo para a Babilônia. Foram 14 gerações de reis, tá? 14 reis se passaram como reis de Judá ou de Israel. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão se torna muita coisa. E aí o que acontece? Acontece que esses reis, cada geração que se passava, com poucas exceções, com umas 3 ou 4 exceções, todos esses reis fizeram aquilo que desagradava a Deus. Eles se tornaram muito, muito corrompidos na sua espiritualidade, a ponto deles cultuarem outros deuses dentro do próprio templo de Deus, a ponto deles terem prostitutas cultuais dentro do templo. O que era um prostituto ou uma prostituta cultual? Eram deuses que aceitavam culto apenas com relacionamento sexual de forma prostituída. Então, dentro do templo de Deus chegou a ter isso em Jerusalém, de tanto que esse povo se distanciou da presença de Deus. E aconteceu que por causa desse afastamento, Deus começou a usar alguns profetas, vários profetas na verdade, mas o último deles, ou o último não, o que foi contemporâneo a isso foi Jeremias. E Jeremias começou a avisar, olha, está vindo um rei, e ele vai vir, vai invadir, vai levar todo mundo cativo. E foi o que aconteceu. O rei Nabucodonosor, rei do império da Babilônia, ou imperador da Babilônia, invadiu Jerusalém e levou eles cativos para lá. O interessante é que agora esse cativeiro era um pouco diferente da escravidão do Egito. Qual que era a diferença básica? No Egito eles eram escravos servis, escravos no sentido igual a gente conheceu a escravatura no Brasil, ok? Alguém era dono deles e eles eram obrigados a fazer aquilo que eles queriam. Assim era a escravidão no Egito, assim como era o tempo da escravidão no Brasil. Já no contexto babilônico e até no contexto bíblico na época de Jesus e de Paulo, ser escravo não era um fato de você estar forçado a trabalhos, tá? O servo, ele tinha, a Bíblia traduz como servo, mas se você pegar o original é escravo que está escrito. O escravo, ele tinha uma certa liberdade e ele tinha até pagamento pelo seu trabalho, ele só não tinha direito de sair. Conseguem entender o que eu estou falando? Ele não tinha direito de sair, se desligar daquele senhor, entendem? Mas normalmente até pagamento ele tinha como constituir família, ter sua casa e ser abençoado, vamos dizer assim, financeiramente também pelos seus senhores, tá? Pelos seus donos, vamos dizer assim. Então era um contexto de escravatura um pouco diferente, esse era o contexto da Babilônia. Então o que aconteceu? Deus falou através de Jeremias assim, ó: não se apressem em sair da Babilônia. O tempo de vocês viverem lá é de 70 anos. Então não queiram fazer nenhum tipo de rebelião ou tentar fazer qualquer coisa para sair de lá. Vocês vão ficar lá por 70 anos. E o que acontece? Acontece que eles ficaram. Só que nesse período de 70 anos, por ter mudado 7 imperadores diferentes, né? A Bíblia não retrata 7, a Bíblia retrata só 4, mas passaram-se 7 historicamente dizendo. E passou Nabucodonosor, Dario, depois passou Xerxes, Artaxerxes e assim sucessivamente. Foi o Império Babilônico, Império Persa, Império Medo-Persa. E eles ficaram lá, no meio daquele povo. Só que assim como Jeremias tinha dito que iria acontecer, Jeremias falou assim, ó, não tenho pressa antes de sair de lá. Lá vocês vão construir, comprar, vender e prosperar. E foi o que aconteceu. E aí aconteceu que quando o rei Ciro, porque tem vários nomes, gente, porque tem o nome no contexto hebraico e o nome no contexto babilônico. Então, se eu não me engano, Ciro é Xerxes, eu não tenho certeza. Ou Dário é Xerxes e Ciro é Artaxerxes, uma coisa assim. Eu não lembro qual que é qual, gente, mas é o mesmo cara, tá? É porque na Bíblia tem tanto um nome quanto outro nome. Um é hebraico, o outro é o nome babilônico, tá? Na língua, né? Muda a língua. E aí Ciro libera um decreto, depois de 70 anos exatos, Deus move o coração de Ciro, e Ciro fala assim, ó, quem quiser voltar para Jerusalém, volta para Jerusalém.
E aí voltou. De 500 mil judeus que viviam na Babilônia, voltaram 56 mil. 10% ou 12%. Por quê? Porque eles teriam que abrir mão daquilo que eles construíram durante esses 70 anos. Quem está entendendo? Eles teriam que largar para trás suas casas, eles teriam que largar para trás suas plantações, suas terras conquistadas na Babilônia, para poder edificar algo maior, para poder reconstruir a cidade do grande rei, para poder reconstruir aquilo que Deus queria que fosse reconstruído. E passado um tempo que esse sumo sacerdote Zorobabel voltou com esse povo, Neemias era um dos que não tinham voltado. Ele ficou na Babilônia. E nesse tempo ele trabalhava como copeiro do rei. E aí você pensa assim, um copeiro. Cara, copeiro do rei naquele tempo era alguém muito importante. De um cargo de extrema confiança e com um salário extremamente alto e com uma regalia extremamente absurda. Por que eu falo isso? Porque o copeiro do rei era aquele cara que provava a comida do rei para ver se não estava envenenada, para ver se não tinha alguma coisa de errado. Ele era o cara que servia diretamente à mesa do rei. E uma vez veio algumas pessoas de Jerusalém e Neemias chamou e falou assim, perguntou: o que está acontecendo em Jerusalém? Como estão os nossos irmãos lá? Como está a cidade? Que jeito está a situação naquele lugar? E esses homens disseram: olha, os nossos irmãos que se encontram na província de Jerusalém, de Judá, estão passando vergonha. A situação lá está muito difícil, os muros estão derrubados, as portas foram queimadas no fogo. O templo está inacabado. E a Bíblia diz que nesse momento Neemias sentou, chorou, orou, jejuou e começou a clamar a respeito de Jerusalém. Deus está à procura de homens e mulheres que estejam dispostos de abrir mão do seu próprio conforto em prol daquilo que Ele quer fazer. Deus está à procura de homens e mulheres que estejam dispostos a abrir mão dos seus próprios desejos e vontades para fazer a vontade daquele que está te chamando. Neemias foi um desses encontrados por Deus. 4 meses depois, ele ficou 4 meses orando, jejuando e planejando. Então um dia ele chega para servir o rei e ele chega com um semblante triste, de propósito. E o rei pergunta: Neemias, o que está acontecendo? O teu semblante é tristeza de alma, não é tristeza de nada normal. Que o rei conhecia ele. E ele falou: rei, como eu poderia não estar triste, se a terra onde estão os túmulos dos meus pais está em ruína? Aí o rei, entendendo, já perguntou: o que você quer, Neemias? Fala logo, desembucha. Ele falou assim: então, eu queria que o senhor me liberasse para ir lá, para reconstruir esses muros, para colocar as portas de volta. E o rei falou: tudo bem, vamos lá, eu vou marcar um prazo para você ir, você me dá um prazo que você volte, porque eu te quero aqui. Mas pode ir. Aí ele olhou para o rei e falou assim: eu queria pedir mais algumas coisas. Eu queria pedir a madeira para reconstruir as portas, eu queria pedir o material para reconstruir os muros, eu queria pedir assim, que o senhor liberasse aí facilitasse as coisas para mim. E o rei liberou tudo que ele queria. E depois que ele liberou tudo que ele queria, o rei ainda olhou para ele e falou assim: tem mais, Neemias, eu vou mandar uma escolta, a minha escolta, a escolta real, te acompanhar até lá. Você e as pessoas que quiserem ir embora com você. Pode divulgar aí, que todo mundo que quiser ir contigo para reconstruir esse negócio aí pode ir. E a minha escolta vai escoltar vocês, para que não tenha perigo nessa viagem, porque afinal era 800 quilômetros a pé. E eles foram. E Neemias chegou lá e começou a reconstruir o muro. E aí a gente chega no episódio que a gente leu. E era nesse contexto que eu queria te colocar, para que a gente possa desenrolar algumas coisas aqui. Eu tenho certeza que isso vai falar com você. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você tem 2 mãos e o Senhor quer usá-las. Amém? O que aconteceu? Eles estão reconstruindo o muro, mas de repente, preste atenção nisso aqui,
o inimigo começou a achar ruim. Os homens que estavam em volta, que eram inimigos do povo de Israel, começaram a achar ruim. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Todas as vezes que você estiver construindo uma estrutura, seja ela espiritual ou até natural para a sua família, dentro dos princípios de Deus, vai ter inimigos que vão querer te abater e te fazer oposição. Existem princípios que nós construímos ao redor deles. Não sei se você consegue perceber, mas existe um senso no ser humano, um senso de coletividade e de construção de estrutura de proteção. Qual é a pessoa, ou qual é o homem, ou qual é a família que não quer ter um lugar seguro para sua família morar, um ambiente confortável, que quer construir uma estrutura de proteção, que quer trazer um conforto financeiro, que traz uma falsa proteção, porque dinheiro não é proteção nenhuma, mas traz uma falsa proteção, ou um sentimento de proteção. É natural do ser humano querer construir estruturas. Estou errado ou não? É normal do ser humano querer construir coisas que tragam benefícios para você e para sua família. O problema é que muitas vezes a gente tenta construir essas estruturas sem Deus. A gente não senta, não chora, não ora, não jejua e não planeja e quer construir. A gente quer pôr a mão na massa para construir as coisas, mas na nossa forma, na nossa ideia, do nosso jeito. E querido, todas as vezes que nós construímos do nosso jeito, nós corremos o risco de levantar uma estrutura que está em desacordo com aquilo que Deus tem para a nossa vida. E todas as vezes que essa estrutura estiver em acordo com os princípios de Deus, como assim, pastor? Por exemplo, Deus ama a família, Deus odeia o divórcio, está escrito isso na Bíblia. Eu odeio o divórcio. Deus ama a família, Deus odeia o divórcio. Todas as vezes que eu tentar construir uma família na presença de Deus, eu vou ter inimigos que vão... Todas as vezes que eu tentar estruturar a minha família ao redor dos princípios divinos, eu vou ter inimigos se opondo a isso. Eu vou ter um Sambalate, um Tobias e os árabes e tudo que está escrito aí. E no sentido espiritual, obviamente, nós não estamos falando de pessoas agora. Nós estamos falando daquele que vem senão para matar, roubar e destruir. Agora, se ele vem para matar, roubar e destruir, o que ele quer tirar de você? A estrutura que você está tentando construir. Porque roubo te desestrutura e destruição te desestrutura. Então entenda uma coisa. Quando você resolve viver dentro dos padrões divinos, que é o que você está sentado nesse banco hoje, nessa cadeira hoje, porque eu acredito que você queira, automaticamente você tem um inimigo que vai tentar destruir esses padrões que estão sendo estabelecidos na sua vida. Só que eu vou te contar uma coisa. Maior é aquele que está contigo do que aquele que está te opondo. E eu vou te dar mais uma boa notícia. Esse maior que está contigo mora dentro de você. Eu vou te contar mais uma coisa. Ele te capacitou e está te armando hoje para você avançar e atropelar o inimigo. Deus não te chamou para retroceder, lindo. Deus não te chamou para voltar para trás. Você entendeu? Deus não te chamou para desistir daquilo que Ele entregou nas suas mãos. Deus não te chamou para parar de edificar aquilo que Ele tem propósito que você edifique. E aí o que acontece? Vem Sanbalates, vem Tobias, todo mundo, e ele tinha um plano, e o plano era, todos juntos planejavam atacar Jerusalém, para destruir, versículo 8, para causar confusão. Deixa eu te explicar uma coisa. A primeira coisa que Satanás vai fazer quando você tentar conduzir a sua casa, a sua vida, a sua estrutura nos princípios de Deus, ele não vai preocupar em te destruir e te matar agora. Agora só lançando confusão, ele já consegue interromper o que você está construindo. Satanás não tem pressa de acabar com a tua vida. Deixa eu te explicar uma coisa. Satanás, querido,
ele tem uma vida inteira para fazer com que você acabe mal. E não importa como o homem comece, importa como ele termina. Quantos homens de Deus você já viu começarem a terem ministérios poderosos e acabarem na ruína e na destruição? Por quê? Porque entraram num ambiente de confusão, lançado por Satanás, e se perderam no meio dessa construção. A Bíblia diz em Apocalipse, lá quando Jesus direciona as cartas para 7 igrejas da Ásia, Apocalipse capítulo 2 e 3, é interessante que todas elas terminam do mesmo jeito: bem-aventurado ou feliz é aquele que perseverar até o fim. E aí ele dá a consequência: porque receberá a coroa da vida, porque se sentará no meu trono para julgar, porque isso, porque aquilo, mas aquele que persevera até quando? Então olha para essa pessoa que está do teu lado, chacoalha ela e fala assim, fala para ela: Deus não te chamou para parar. Vamos em frente, vamos até o fim. Deus não te chamou para retroceder, lindo. Não é hora de desistir do seu casamento, não é hora de desistir da tua família, não é hora de desistir daquilo que Deus está te mandando construir. Satanás é ruim, irmão, mas com ele nós é mais ruim ainda. Nós vamos insistir em lutar contra esse desgraçado até que em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E aí? Aí eles só queriam lançar confusão. E o problema é que nós somos muito tolos e muito bobos para se envolver com as confusões dessa terra. Qualquer soprinho de Satanás na nossa orelha, a gente já sai fazendo um monte de meleca cheia de confusão. É só as coisas não andarem do jeito que eu queria, eu já saio metendo o pé no balde, já fico nervosinho, já saio dando coice naqueles que me amam, já saio chutando meus familiares, que são aqueles que estão construindo junto comigo. Qualquer coisinha magoa, qualquer coisinha chateia, qualquer coisinha deixa mimimi. Tem gente que vive em confusão porque é a própria confusão em pessoa. Satanás não precisa nem fazer nada. Levou uma fechada no trânsito, já sai se engano, já arruma rolo, já briga com o amigo, já chega bom dia, por quê? Bom dia, que bom, nada. Sai coisa ruim desse corpo bom. Que Jesus te liberte de você mesmo, que Ele te transforme. E ambientes de confusão, cara. Sabe quando ambientes de confusão terminam? Quando eu abro mão dos meus direitos e aprendo a reconhecer que estou errado, a pedir perdão, a voltar atrás. Aprendo a ceder. Tem gente que gosta demais de ganhar uma discussão. Ganha todas as discussões e perde todos os amigos. É uma pessoa que vive em ambiente de confusão, e pessoas assim não constroem nada. Pessoas assim não constroem nada. Porque qualquer ambiente de construção que ele tenta edificar, uma hora vai ruir, porque elas não sabem manter aquilo que construíram. Cara, o inimigo não está preocupado em te derrubar, te passar rasteira, fazer separar. Isso também ele está preocupado. Se ele conseguir tudo isso, é ótimo. Fazer separar de vir na igreja, fazer você desistir de Jesus. Você pode até ser um evangélico, vir na igreja e ser um chucro. É o Shrek e a Fiona, 2 ogros.
nunca muda, nunca é diferente, nunca se posiciona. Cara, você consegue entender que toda a obra de Jesus tem a ver comigo e com você? Você consegue entender que igreja existe porque eu preciso ser transformado e você também? Você consegue entender que Jesus morreu na cruz por causa de mim e de você? E a gente acha que Jesus morreu na cruz para abençoar a gente, para dar um carro novo, uma casa nova, dar um conforto, dar isso, daqui. Cara, Jesus morreu por causa da tua vida. Jesus morreu para te fazer melhor. Jesus morreu para mudar todas as tuas entranhas e te construir de novo. Jesus morreu para poder tirar esse ambiente de confusão dentro de você e fazer você novo de novo. E aí, qual foi o posicionamento de Neemias? Quando ele ficou sabendo que o inimigo queria causar confusão. Versículo 9: nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para nos proteger deles. Preste atenção, agora a gente começa a entender algumas coisas aqui no ambiente espiritual. A primeira coisa que nós precisamos fazer quando o inimigo vem contra a nossa vida é orar, velho. É orar. Tem gente que quer vencer batalha espiritual sem oração. Sem entender qual que é o movimento que Deus quer que nós façamos. A primeira coisa que Neemias sempre fez foi orar. Ele falou: nós oramos, nós nos juntamos e oramos. O que eu estou edificando, Deus, está alinhado com o teu propósito. O que eu estou edificando está alinhado com aquilo que o Senhor quer que eu edifique. Então, Senhor, eu não vou parar, mas eu preciso da estratégia para poder combater esse inimigo. E aí foi posicionado pessoas. Cara, então existem coisas que você vai ter que fazer no ambiente espiritual, mas existem coisas que você vai ter que mover no ambiente natural. Tem gente que só ora e não faz nada. E tem gente que faz tudo, mas não ora. Né? Tem gente que quer achar emprego, mas fica o dia inteiro orando, esperando que o empregador vai lá na tua porta bater e te oferecer um emprego. Até pode acontecer, mas não é o comum. Então levanta de manhã cedo, ora, penteia bem o cabelo, passa um perfuminho, põe uma roupa legal, pega um currículo bom e vai. Consegue entender o que eu estou falando? Existem coisas que nós nos posicionamos no ambiente espiritual, mas existem coisas que nós temos que nos posicionar no ambiente natural. Tem coisa para ser feita. Às vezes esse confronto todo que está acontecendo é porque Jesus quer mudar estruturas dentro de você e você não deixa. Vamos continuar. Quando o inimigo veio com essas ameaças, o que aconteceu? Versículo 10. Enquanto isso, durante essas ameaças, não é isso? Olha o que aconteceu. O povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos construir o muro. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Toda construção, querido, que nós formos fazer, nós sempre vamos ter que lidar com entulhos. Sim ou não? Alguns ambientes mais, outros ambientes menos. E é sempre mais fácil construir num terreno novo do que num terreno que já tinha uma casa. Porque num terreno que já tinha uma casa, a hora que eu vou furar ali uma agulha, eu encontro uma viga velha, um entulho, uma pedra, algo que está ali atrapalhando. O problema é que a nossa vida, querido, infelizmente, é feita de inúmeras construções e ruínas. Eu estou errado? Ou quem nunca sofreu não teve que lidar com uma ruína aí alguma vez na vida? Nossa vida é feita de construções e ruínas. E todas as vezes que nós formos construir no padrão de Deus, nós vamos ter que lidar com entulho. Agora, sabe o que é interessante? É porque se eu olho para o entulho, eu paro de construir o muro.
Se você ficar olhando para a velharia do teu passado, você nunca vai conseguir avançar. Se você ficar olhando para aquilo que aconteceu, ficar olhando as suas dores, as suas mágoas, ai meu Deus, como eu sofri, ai o que aconteceu, e você ficar girando em volta do entulho, você nunca vai avançar. E eu vou te contar, Deus quer que você avance, tem algo para ser construído na terra, para que Ele reine, para que Ele volte a partir de você. O problema é que muitas vezes você fica girando em volta de um entulho. Ai meu Deus, não dá o tanto de entulho que tem aqui. Tem gente que já arrancou do terreno, já jogou numa caçamba. Só que está lá em volta da caçamba reclamando que tem entulho demais. Quando devia estar com a mão no terreno novo, levantando aquilo que tem que ser levantado. Nessa noite Jesus quer curar você. É hora de você andar daqui para frente. Para de andar em círculos no teu passado. Para de andar em círculos em volta das tuas feridas. Para de andar em círculo ao redor das tuas dores. Cicatrizes precisam te impulsionar para viver algo novo em Deus. Sabe o que é interessante? O apóstolo Paulo olhou e falou assim: eu tenho em mim as marcas de Cristo. E cara, não eram poucas marcas não, velho. Ele foi chicoteado 39 vezes, 7 vezes, apóstolo Paulo. 39 chibatadas. Não tinha costa, tinha um retalho. Ele falava, por tudo por causa de Jesus, ele falava assim, eu levo em mim as marcas de Cristo. Só que ele também dizia, uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu avanço para aquelas que estão adiante de mim, porque eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu tenho algo para construir, eu tenho algo para edificar, eu não vou parar nas minhas dores, nas minhas fraquezas, nas minhas mazelas, eu vou avançar, eu vou conseguir, e nós vamos conseguir, porque maior é aquele que está aqui. Até quando? Até o dia que nós vamos poder dizer, igual Paulo disse também, eu combati o bom combate, e eu cumpri a carreira. Querido, deixa eu te explicar uma coisa, o apóstolo Paulo dá a mesma dica de Neemias. Existem momentos que você se posiciona em oração, com a espada na mão, porque você precisa combater o combate, mas existem momentos que você tem que trabalhar na carreira. Então eu combato o bom combate, que é o espiritual, mas eu também trabalho na carreira, que é o humano. E eu guardo a fé. Dentro de tudo isso a minha fé permanece inabalável. E aí eu alcanço o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Aí ele pega e termina dizendo assim, agora eu estou pronto. Estou pronto para ser derramado diante de Deus como uma oferta de bebida. Posso morrer, Jesus, já deu. Mas depois que o quê? Que ele combateu o bom combate. E que ele cumpriu a carreira. E que ele guardou a fé. Não é tempo de desistir não, tá? Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, você não foi chamado para desistir. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, você não vai morrer antes de Jesus concluir o que tem que fazer na sua vida. Só fala para ela assim, só deixa ele fazer. Cara, e o que Neemias continua dizendo? Olha que interessante. Aprenda a lidar com os entulhos. Ele chamou todo mundo e animou todo mundo de novo. Nem vem com essa historinha de entulho. O entulho fala do muro velho. Deus chamou vocês para edificar um muro novo. O entulho fala do muro que tinha aqui no passado. Deus chamou você para viver daqui para frente. Nós estamos construindo uma proteção daqui para lá, não daquilo que ficou. Deus quer te levar para algo novo, para um lugar melhor, para uma edificação mais firme. Para de ficar com essa choradeira em volta dos entulhos. Vai para um lugar novo em Deus. O Espírito Santo quer te curar nessa noite.
Curar seu emocional, Ele quer que você libere perdão. Sabe por que você não consegue avançar e fica em volta dos entulhos? Porque muitas vezes o entulho está preso nas mágoas e nas dores do teu coração, que você não consegue liberar perdão para ninguém. Deixa eu te explicar uma coisa. O perdão chama para um avanço, sem ficar guardando um registro dos erros. É só avançar, querido. Pastor, eu não consigo perdoar. Não, você não quer perdoar, é diferente. Porque perdão não está na base do sentimento, nem na base do conseguir ou não conseguir, está na base da decisão. Decida perdoar hoje. Decida sair do entulho. Avance para aquilo que Deus tem para você. Amém? Vocês ainda estão felizes? Olha que interessante. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, preste atenção nisso, a outra metade estava armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Isso fala do coletivo. Presta atenção aqui. Isso fala da igreja. Cara, tem gente que carrega arco, tem gente que carrega couraça, tem gente que carrega espada, tem gente que carrega escudo. E tem gente que está construindo um muro. Isso fala do coletivo. Tem gente que é mais chamada para batalha espiritual, para guerra, para oração. Tem gente que é mais chamada para abençoar pessoas. E no coletivo isso está perfeito. Neemias falou, olha, enquanto metade construía, metade estava pronta para a guerra. Isso é bênção. Coletivo. Só que aí ele continua dizendo. E ele diz assim: aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. Isso fala do individual. Olha para suas duas mãos assim, ó. E fala para elas: mão esquerda, você segura uma espada. Mão direita, você segura uma pá e uma colher de pedreiro para construir. Cara, isso fala do individual. Enquanto eu trabalho com uma mão, eu tenho que estar pronto para a guerra na outra. Isso fala de eu tenho que estar posicionado espiritualmente, mas eu não posso desistir de fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu preciso envolver Deus naquilo que eu estou fazendo. A espada fala do meu posicionamento espiritual, enquanto as minhas mãos falam daquilo que eu edifico para o propósito de Deus. E aí sabe o que acontece? Ele continua falando aqui, ó. Deixa eu achar o lugar. Cada um dos construtores que trabalhavam diretamente na construção do muro, um trazia uma espada na cintura. Cada um trazia uma espada na cintura enquanto trabalhava. E eu vou te falar, quem trabalha nas coisas desse reino, trabalha com uma espada na cintura e com as mãos à obra. Porque se precisar largar a massa e o tijolo, a gente junta a espada e vai para a batalha. Tem um muro para reconstruir, querido. Tem algo que Deus quer que você edifique. Você não existe ninguém que não tenha sido chamado por Deus para construir algo. Você entendeu o que eu estou falando? Deus não chamou ninguém para inutilidade. Deus não chamou ninguém, não criou ninguém para ser apenas um ser existente aqui na terra. Deus te chamou para viver algo nele, e Ele quer conduzir as suas mãos para o lugar que Ele tem para você edificar. Fique de pé. Hoje Deus quer curar feridas e tirar entulhos. Hoje Deus quer entregar espadas, mas quer entregar as ferramentas também. Antes de nós começarmos a orar, você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e vai falar para ela: está disposto a ir comigo, irmão? Eu não vou parar e não vou desistir. Nós vamos até o fim.
Eu queria que você fechasse seus olhos. E eu quero fazer alguns apelos nessa noite. Primeiramente para você que quer lidar com entulhos que às vezes você não conseguiu lidar ainda. Você que precisa de uma cura, de uma restauração no seu ser. Você que um dia esteve na obra, com as mãos na obra e desistiu. Desistiu por causa que alguém falou que você não queria ouvir. Alguém te ofendeu naquilo que você não queria ser ofendido. Deus te chama para um lugar de cura hoje, para voltar a colocar a mão na massa. Deus também quer entregar espadas aqui nessa noite, pessoas que não conseguem se posicionar espiritualmente. Deus quer te tirar deste lugar e te colocar no lugar que você vai estar posicionado nele. Você que quer ser destravado nesses ambientes, saia do teu lugar e vem até aqui para frente. Vem. Vem todo mundo bem aqui perto do altar para caber todo mundo, vem. O Senhor quer te destravar nessa noite. O Senhor quer te levar para um novo lugar. Vem bem perto do púlpito, vem para caber todo mundo. O Senhor está aqui, querido, Ele tem entulhos para arrancar da sua vida. Mas você precisa se posicionar e sair de volta deles e mirar aquilo que você está construindo. Deus quer que você reposicione a sua mente nessa noite, o seu coração e o seu entendimento de quem Ele é. Você que está aqui na frente, feche os seus olhos, comece a falar com Jesus. Fala: Jesus, eu estou aqui. Fala com Ele com o que você está lidando. Fala para Ele com o que você está lidando. Senhor, eu estou aqui hoje lidando com entulhos. Eu estou aqui hoje lidando com coisas velhas. Eu estou aqui hoje, Jesus, porque eu perdi a minha espada. Fala para Ele: eu estou aqui hoje porque eu deixei a minha construção faz tempo. Eu quero voltar, eu quero recomeçar, eu quero me reposicionar. Deus não te chamou para desistir. Deus não te chamou para retroceder. Deus não te chamou para esmorecer. Você não é daqueles que andam com os desanimados. Feche seus olhos e comece a falar: Senhor, em nome de Jesus, nós confrontamos agora, Senhor, todo espírito de desânimo. Nós confrontamos agora, Senhor, todo espírito maligno que prende as pessoas num ciclo vicioso de pecado. Senhor, nós confrontamos agora toda tentativa de Satanás de travar os meus irmãos. Eu declaro eles livres para voarem, crescerem, se desenvolverem em Ti. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que venha um ambiente de destrave, que essas vidas consigam avançar, Senhor, no relacionamento contigo e naquilo que eles têm que construir sobre a terra, naquilo que o Senhor chamou eles para edificar. Senhor, em nome de Jesus, nós confrontamos toda apatia espiritual, todo desânimo. Em nome de Jesus, nós confrontamos todo espírito de dor e de angústia. Em nome de Jesus, nós confrontamos toda passividade. Em nome de Jesus, que os meus irmãos se levantem como os construtores, como edificadores de algo para Ti. Da Tua glória, feche os seus olhos e vai falando com Ele, querido. Ele está neste lugar, Jesus está aqui. Para encontrar contigo, ser outra vez achado em Teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração.
falar. O seu posicionamento hoje pode te levar para um novo lugar, mas amanhã o inimigo pode estar colocando coisa na sua mente de novo para te parar, para fazer você desistir. Entenda uma coisa: o Espírito Santo mora dentro de você. Você nunca está sozinho. Jesus disse que nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria até que Ele voltasse. O Espírito Santo habita dentro de você e Ele pode fazer a diferença naquilo que você está vivendo. Olhe para a construção, e se precisar parar para poder confrontar o inimigo, confronte, mas volte para a construção. Não. Espírito Santo, vem, Senhor, trazer o entendimento no corações dos meus irmãos. Mexe com tudo dentro de nós, mexe com tudo dentro de nós. Oh, mexe sim, Senhor. O Senhor não nos chamou para retroceder. O Senhor não nos chamou para ficar parado nas ameaças. Não. Que a força do Espírito Santo recaia sobre a sua vida de forma poderosa. Receba do Espírito do Senhor, Espírito de força, Espírito de revelação, Espírito de fortaleza. Jesus, pode ir voltando para o seu lugar, querido. Pode ir voltando para o seu lugar. Não te chamou para desistir.